Queridos amigos, irmãos, a todos os ouvintes, boa noite. Estamos mais uma vez nessa quarta-feira da vitória, tendo esse privilégio de ministrar a palavra de Deus. Para mim é um grande prazer estar sempre nesse espaço, compartilhando da palavra do Senhor para o seu coração. A minha oração ao Senhor nessa noite é que saiamos daqui edificados e transformados pela meditação das Sagradas Escrituras. Números. Abra sua Bíblia em Números, livro lá do Antigo Testamento, que fica no chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Números, capítulo 13. Vamos ler os versículos 25 ao 33. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar sobre uma temática muito importante, ainda mais nos nossos dias, que nós vivemos atualmente tempos difíceis, que às vezes nos trazem desânimo para o nosso coração, e eu quero falar exatamente sobre essa temática, desânimo, vencendo todo desânimo. Números 13, capítulo 13, versículo 25 ao 33, diz assim: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Parã em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo com que vimos nela são como de grande estatura, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse texto, ele é um texto muito importante, porque mostra uma das histórias, das muitas histórias, da peregrinação do povo de Israel no deserto, rumo à terra de Canaã. Eles, ao chegarem em um lugar chamado Cádiz Barneia, Moisés enviou espias para verificarem a terra e trazerem para ele um relatório. E nessa perspectiva, eles trouxeram alguns relatórios ruins, e só 2 desses espias trouxeram relatórios positivos. E esses espias foram Josué e Caleb. Os demais espias que foram enviados, eles foram inflamados por um profundo desânimo quando entraram na terra e se depararam com uma terra boa, uma terra frutífera, próspera. Porém, os habitantes daquela terra eram poderosos, eram homens de guerra. A terra, além de ser habitada por homens poderosos, nas suas adjacências, tinha povos também muito poderosos. Então eles trouxeram um relatório muito negativo para Moisés. E isso está bem descrito aí no capítulo 13 e também no capítulo 14 de Números. E quando a gente fala sobre desânimo, a gente está falando sobre algo que às vezes entra no nosso coração. Nós somos seres humanos, somos falhos, somos limitados, e a gente sabe que a vida não é só alegria, que a vida não é só vitória, que a vida não é só
momentos felizes, momentos alegres. Não é tudo azul, não é tudo o país, Alice no País das Maravilhas. Não, a vida é uma realidade dura. Às vezes acontecem coisas na nossa história, situações adversas, luto, perda de emprego, doença, uma afronta, uma calúnia, uma mentira. São coisas que nos desanimam. A gente sabe que nós somos seres humanos e mesmo sendo cristãos, nós passamos por momentos de desânimo. Mas a Bíblia contém N exemplos de homens que venceram o desânimo. E nós também devemos vencer esse desânimo. Essa palavra é justamente para você que talvez está desanimado, não somente na vida espiritual, na igreja, mas num todo, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida familiar, conjugal. Essa palavra vai de encontro ao seu coração. Quais são as características, à luz desse texto aqui que nós lemos, de uma pessoa desanimada? Qual o que pode nos mostrar como diagnóstico, quando a gente olha para uma pessoa desanimada, quais são os traços característicos dela? Podemos ver aqui nesse texto. A primeira característica de uma pessoa desanimada está no versículo 27 e 28 do capítulo 13 que nós lemos. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é seu fruto. O povo, porém, olha o que eles falaram para Moisés, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também vimos ali filhos de Anaquins. De Anak. Então esse texto mostra que a primeira característica de uma pessoa desanimada, que andam por vista e não por fé. Há muitas pessoas que andam por vista, andam pelo que ela vê, andam pela materialidade da coisa. E nós somos convidados em vários textos bíblicos a olharmos e caminharmos pela fé. Quando nós andamos pela vista, nós olhamos o que está diante dos nossos olhos. E o que está diante dos nossos olhos são coisas perecíveis, coisas que Deus pode mudar no estalar de dedos. Porque Deus é poderoso. Então nós devemos ter fé. Eu lembro de um fato do Novo Testamento, em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, quando Jesus está atravessando o lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, o texto diz que veio uma grande tempestade, Jesus estava dormindo no barco e os discípulos ficaram assustados com aquela tempestade, porque estava açoitando o barco e que estava quase à deriva. Jesus dormindo e eles acordaram Jesus e Jesus acorda e exorta eles: homens de pouca fé. Vocês veem o que está diante dos olhos de vocês naturais, mas não percebem o Rabi da Galileia, o Jesus que está no barco. Os discípulos olharam para a tempestade, mas esqueceram de quem estava no barco, Jesus. Às vezes nós olhamos as tempestades da vida e que nos desanimam, mas nunca esqueça que Jesus está no barco da tua história. Ele pode estar aparentemente dormindo, pode estar aparentemente em silêncio, mas Ele ainda detém o controle de tudo. Então a primeira característica de uma pessoa desanimada, ela anda por vista e não por fé. Ela percebe as coisas e vive a vida à luz daquilo que ela contempla diante dos seus olhos. Mas o cristão é convidado a viver pela fé e não por vista. Outra característica de uma pessoa desanimada é que eles não conseguem perceber as suas qualidades e forças, apenas seus defeitos e fraquezas. As pessoas desanimadas, elas minimizam as suas qualidades e maximizam os seus defeitos e fraquezas. Olha o versículo 31 do capítulo 13. O texto diz: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles maximizaram as suas fraquezas.
as suas limitações. Uma pessoa desanimada, ela não consegue ver as suas qualidades. Ela não consegue ver aquilo que Deus deu para ela como aptidão, como vocação, como propósito, como coisa boa que ela tem na personalidade, na sua vida em si, social, acadêmica. Pois Deus nos deu qualidades. Cada um de nós tem os seus potenciais e também suas limitações. Mas nós devemos maximizar, priorizar e sempre focar as nossas qualidades. E os nossos defeitos nós devemos aprimorar. Trabalhar para que nós melhoremos cada dia mais. Mas a gente não pode maximizar o defeito, os erros, o passado. Isso nos desanima. Uma pessoa desanimada, ela não consegue perceber suas qualidades. Aqueles homens chegaram diante de Moisés e falaram: esses homens eles são mais poderosos do que nós. Eles vão nos vencer. A primeira batalha que nós vamos enfrentar eles vão nos dizimar. Eles esqueceram dos grandes feitos que Deus fez para eles quando saíram do Egito. Olha quantas maravilhas Deus fez a eles. E parece que eles esqueceram dos grandes milagres que Deus realizou a eles no deserto. Deus abriu o mar. Deus trouxe um banquete no deserto. Deus abriu um riacho de água saudável na rocha. Deus trouxe maná do céu. Deus os protegeu do frio da noite, do grande calor do dia no deserto. E agora eles estavam diante de uma situação que eles estavam duvidando daquilo que Deus poderia fazer através deles e por eles. Então, uma pessoa desanimada, segunda característica, não consegue perceber suas qualidades e forças, apenas os seus defeitos e fraquezas. Cuidado com isso, irmão. Terceira característica de uma pessoa desanimada é que essa pessoa desanimada, ela desanima todo mundo à sua volta. Porque o desânimo é igual a um vírus altamente transmissível. É contagioso. Olha o versículo 32 do capítulo 13 de Números. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles infamaram a terra. Eles não apenas contaram para Moisés. Eles começaram a desanimar todo mundo. Uma pessoa desanimada, ela acaba desanimando outras pessoas também. E assim, são pedras de tropeço. Cuidado, irmão. Cuidado, porque acaba você transmitindo aquilo que você tem de desânimo dentro de você e colocando dentro do outro. Então, uma pessoa desanimada, ela desanima também todos à sua volta. Quarta característica de uma pessoa desanimada que eu vejo aqui nesse texto está no versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quarta característica de uma pessoa desanimada é que essa pessoa tem complexo de inferioridade. Olha o que o texto diz. Eles se olhavam como gafanhotos e achavam que eles, o povo daquela terra, iam olhar para eles também como gafanhotos, ou seja, insetos pequenos. Então, uma pessoa desanimada, ela acaba interiorizando esse desânimo e se diminuindo e tendo complexo de inferioridade. Aí eu lembro daquela canção antiga, onde nós cantávamos muito na igreja: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor. Tire esse desânimo. Não ande por vista, ande por fé. Não maximize as suas fraquezas e os seus defeitos. Não desanime as outras pessoas à sua volta. E não tenha complexo de inferioridade. Porque se você está tendo essas características na sua vida, é porque você está com diagnóstico
sério de desânimo. Mas, ok, como vencer o desânimo? Nós vimos aqui 4 características à luz desse texto, dessa história, de pessoas desanimadas. Agora, como nós podemos vencer esse desânimo? Primeira coisa, resistindo toda opinião negativa. Olha o versículo 30 na parte A do capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O texto diz que Caleb fez calar o povo. Enquanto estava todo mundo dando relatório negativo para Moisés, pessoas desanimadas falando coisas horríveis para Moisés e para o povo, desanimando a todos à sua volta, a Bíblia diz que Caleb fez calar o povo. Falou: olha, se calem, eu não quero ouvir opiniões negativas. Nós vamos alcançar, nós vamos vencer, porque é promessa de Deus, porque Deus nos tirou do Egito, e Deus nos tirou do Egito não para ficar vagueando no deserto. Ele tem uma promessa, e Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então, resiste toda opinião negativa. Se uma pessoa desanimada chegar para você e desanimar você também, resiste essa opinião negativa. Se alguma pessoa, alguma ideia que você tenha para a igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, ou na sua família, ou na sua casa, na sua vizinhança, e uma pessoa começar a dizer: não vai dar certo, porque tem esse empecilho, porque tem esse problema, porque tem essas questões aqui e tal, e começa a relativizar, racionalizar a coisa, a Bíblia diz: resiste, faça como Caleb, resiste toda a opinião negativa. Então, Caleb, ele fez calar o povo. Às vezes nós temos que fazer calar dentro de nós as vozes dos desanimados, porque as vozes dos desanimados dentro de nós podem produzir desânimo dentro de nós também, porque o desânimo é contagioso. Então nós não podemos nos desanimar. No mundo tão rápido, no mundo que nós vivemos, o desanimado fica estacionado. Então nós temos que resistir. Como vencer o desânimo? Resistindo toda a opinião negativa. Faça como Caleb. Aí eu lembro também de uma história de Neemias. Neemias estava reconstruindo ali a cidade de Jerusalém, e no capítulo 2, versículo 19 e 20, 3 homens chamados Sambalate, Tobias e Gesem zombaram de Neemias e desprezaram ele. E ele disse, lá no versículo 19 e 20 do capítulo 2, Neemias disse para eles: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, levantaremos e edificaremos um muro. Neemias fez igual a Caleb, resistiu toda opinião negativa e gerou palavras de bênção, gerou palavras proféticas, porque a palavra tem poder. Não é apenas uma questão de jargão, de opinião positiva, de psicologia positiva, de autoajuda, não. A sua palavra gera poder no mundo espiritual, sim, é bíblico. Então, se alguém te desanimar, você resista a essa opinião, porque talvez por trás desse desânimo tem influência maligna também, para te deixar para baixo, para te deixar depressivo. Então resista a toda opinião negativa. Faça como Caleb e Neemias também, em nome de Jesus. Segunda coisa, como vencer o desânimo? Mantendo a fé continuamente. No versículo 30 da parte B, Caleb disse: porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ele diz seguramente. Isso é fé, irmãos. Diante de uma cidade que tinha gigantes, poderosa, homens poderosos, e eles, ex-escravos, pessoas que não eram adestradas em guerra, talvez não tinham armas, talvez não tinham munições, talvez não tinham uma estrutura de guerra adequada para vencer aquele povo, mas eles tinham Deus. E Caleb manteve a fé continuamente.
E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, como diz lá em Hebreus. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, mantenha a fé. Para você vencer o desânimo, a gente precisa de fé. Talvez o que falta na sua vida espiritual é uma pitada de fé. Esse desânimo bate a porta do seu coração porque você deixa ser influenciado pelas opiniões negativas e você não tem fé. Então resista às opiniões negativas e gere fé dentro de você. E numa perspectiva já conclusiva, eu quero ler com você Josué capítulo 14, versículos 6 ao 8, diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Sabe que eu aprendo aqui, numa perspectiva já conclusiva, é que eles olharam o lado positivo da coisa. Enquanto os outros espias olharam somente as coisas negativas, eles olharam as coisas positivas. Olha o que ele disse no versículo 7. A terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Enquanto outros priorizaram os gigantes, priorizaram as dificuldades, eles olharam as coisas boas da vida. Olhe as coisas pelo lado bom. Ah, mas está ruim o meu trabalho. Olha o lado bom, você está empregado. Ah, mas a minha igreja está com problema. Olha o lado bom da sua igreja. Ah, mas a minha vizinhança é ruim. Olha o lado bom onde você mora, você tem um lugar para morar. Ah, mas meu carro é horrível, é velho. Você tem um carro. Olha as coisas pelo lado positivo. Isso fará você vencer todo o desânimo. Guarde essa palavra no mais profundo do seu coração. E minha oração é que você venha vencer todo o desânimo que talvez o inimigo ou outras pessoas ou a vida está tentando jogar no seu coração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.